Hoje eu gostaria de falar também sobre a mística, a Igreja Católica e também o franciscanismo, né? A mística, em minha vida, eu sempre tive pessoas místicas, né? Na minha vida, sempre encontrei pessoas místicas de diversas religiões e também pessoas que aparecem na minha vida que é meio até mesmo complicado assim de falar, né? Mas o importante dentro dessa mística toda é quando eu fui procurando pessoas, ou melhor, algo na minha vida em que pudesse me levar à busca de Deus. Eu fui encontrando em algumas religiões, até mesmo seitas, pessoas sérias realmente, em que buscava até mesmo um Deus diferente, né? Ou até mesmo um Deus, um divino. Mas o interessante é que dentro dessas místicas, né, onde eu fui na minha vida, onde eu fui buscando Deus, eu sentia que pela graça desse mesmo Deus ele me chamou, né? E a única religião que me levou a um grau sério de maturidade e espiritualidade religiosa foi a Igreja Católica Apostólica Romana, quando eu fui conhecendo um pouco sobre a mística de Deus, ou a mística de Jesus Cristo, né? E dentro dessa mística que eu fui abraçando aos poucos, fui conhecendo através da Igreja Católica Apostólica Romana, foi dentro da identidade, junto aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, que eu fui encontrando pessoas que foi me levando a identidade católica apostólica romana, e junto à centralidade da espiritualidade junto a São Francisco de Assis, né? Ou seja, eu senti a mão de Deus, né, em mim, e eu, através da igreja onde eu frequento até hoje, né, eu percebo que Deus está na minha vida. E encontrei algumas pessoas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que eram de outras crenças também, né? De outras crenças religiosas, mas foi dentro da própria Igreja Católica que eu firmei o meu pensamento em que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, junto com seus discípulos e também pelos apóstolos, né? Os apóstolos também, como Paulo, por exemplo, que levou a igreja adiante, a doutrina da igreja adiante, que é o que Jesus Cristo nos ensinou até os dias de hoje. E foi dentro da Igreja Católica também que eu conheci a raiz de uma doutrina que não é da Igreja Católica Apostólica Romana, mas foi implantada dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a filosofia e a teologia marxista, né? Por que a filosofia e a teologia marxista? Porque a filosofia marxista,
que é uma filosofia onde foi gerada também a sua centralidade no socialismo, ela foi implantada através do PT, né, Partido dos Trabalhadores, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, através de várias pessoas e seus membros do PT, e juntamente com alguns sacerdotes, né, que fundaram então a teologia da libertação dentro da igreja. Incrível, né? E isso foi enraizando nas bases. Foi se enraizando nas bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E um dos fundadores dessa igreja, da teologia da libertação, ou seja, né, o itinerário dessa filosofia e teologia, ela foi crescendo, dando curso nas bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu fui um que, né, na época, porque eu queria que a Igreja Católica também saísse um pouco da sua espiritualidade a nível de pastoral, eu comecei a participar também dessa nova igreja na época. E encontrei vários sacerdotes que eram inseridos nessa mentalidade do socialismo, de ajudar aos pobres, de ir para as favelas, de ir para as ruas e realmente colocar a espiritualidade, né, cristã, que é o certo, ou melhor, que seria o certo, de sair da igreja, né? Não ficar somente no ao redor da igreja, mas sair fora da igreja para poder ajudar os mais pobres e necessitados. Mas só que a teologia da libertação, ela é feita de uma maneira errônea, né? É em cima pautado da ideia da experiência do comunismo, né, em si. Porque o comunismo ele abraça essa ideia de igualdade, né? Todos têm que ser igual perante a Deus. E não é bem assim. Porque em Jesus Cristo mesmo, quando ele evangelizou, ele falou para os seus discípulos: me procurai a Deus em primeiro lugar, porque pobre sempre terei. Pobre sempre terei. E a ideia, né, a ideia de pobreza, ela é ligada também a São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Quando eu conheci a instituição franciscana, né, porque eu sou um franciscano, eu conheci essa mentalidade na época da teologia da libertação, como eu também fui um seguidor, né, dessa mentalidade, e busquei, né, centrar nesse pensamento de ajudar aos pobres e que a igreja deveria fazer o mesmo. E eu sou igreja, né? E a igreja somos todos nós. Mas vemos aí em que a teologia da libertação não veio fazer uma nova reconstrução da igreja. Até mesmo hoje diz, né? Reconstrução da igreja, mas veio para destruir a igreja. Bom, por hoje, né? É só no momento. Eu espero novamente vir com mais temas, né? Mais temas. E eu conheci os franciscanos, né? Conheci os franciscanos, conheci a vida franciscana, mas esse é um assunto posterior, tá bom? Obrigado aí por assistir o meu canal, né? Espero que vocês voltem mais para saber um pouco mais,
porque eu pretendo, né, falar um pouco da realidade minha e a realidade espiritual ao qual eu fui abraçando aos poucos, até o momento onde estou hoje, tá bom? Não esqueça, dê o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por vocês me acompanharem até agora, tá bom? Um forte abraço aí para todos. Até a próxima.